Boa tarde. É, a gente sempre tem participantes novos na nossa família Calanto, então a gente começa sempre explicando o trabalho da Calanto, como funciona hoje, e nos apresentando, né? Eu e a Dani, que estamos à frente com esse trabalho no programa Adoção, que a gente gosta pouco, a gente é pouco suspeita para falar disso. Bom, eu sou a Priscila. Praticamente, eu acho que todo mundo que participa das reuniões acaba falando comigo primeiro, sou eu que respondo o WhatsApp, as redes sociais. A gente faz assim para manter o mesmo padrão de resposta, né? Aí quando é vínculos a gente encaminha, fica mais fácil. É, Então eu vou contar como funciona a Calanto hoje, assim, uma resumida bem breve, porque é tanta coisa que a gente fica falando e não para mais. Bom, a Calanto é o primeiro grupo de apoio à adoção aqui de São Paulo. Tem um outro grupo também que tem assim a mesma idade, né, no Brasil. Nós fomos os pioneiros. Nós vamos completar 32 anos agora em dezembro e começou mesmo como um grupo de apoio à adoção, né? Era o projeto Acalanto. E a gente orientava pais pretendentes a pedido da Vara da Lapa. Então, começou mesmo dentro da Vara da Lapa, porque é por uma iniciativa familiar dos nossos fundadores, que a gente segue muito, né, Dani, todo esse começo deles, toda essa, essa base que a gente tem dessa família. Então, a Calanto nasceu como um grupo de apoio à adoção, mas logo depois já se viu a necessidade de trabalhar com as famílias em vulnerabilidade. Por quê? O que que eu entendo que a Calanto tem, assim, de diferente? Nós não trabalhamos por adoções. Nós trabalhamos pelo melhor interesse da criança. E se o melhor interesse da criança for uma família via adoção, a gente luta por isso. Como que a gente faz isso hoje? É o nosso objetivo, como eu falei, é garantir os direitos da infância e juventude através de três programas. O programa Adoção, que é o nosso pioneiro, que a gente trabalha aqui com essas reuniões temáticas para esclarecer, divulgar todo o tema da adoção, só que a gente entende a adoção como famílias formadas por adoção, como famílias, né? Foram formadas via adoção, mas são famílias. Então a gente não fica só falando de é, motivação, é, coisas muito específicas, só fechado na adoção. A gente abre, né? Porque a gente precisa falar de educação, de parentalidade, de um monte de coisa, considerando, lógico, focando na adoção, né? Muita gente fala assim, ah, filho é tudo igual. Não é, né? Uma que ninguém é igual a ninguém. Mas um filho que chega via adoção, ele traz uma vivência, particularidades que são próprias de abandono, de institucionalização, traumas, então não é igual, né? A gente sempre tem que pensar essas coisas. E às vezes é muito difícil, né? A gente saber o que está relacionado à adoção, o que é fase de desenvolvimento. Então a gente tenta aqui pensar um pouquinho sobre todas essas coisas. É lógico que a gente trabalha motivação, as questões de saúde, como é o processo no judiciário, tudo isso. Mas a gente também tenta trazer temas como esse de hoje, que são para a gente já pensar, né, e expandir para outras questões também. Então, a gente faz essa preparação para pretendentes, acompanha as famílias em todo o processo, tem o pós-adoção, que é muito bacana. Então, eu espero encontrar todo mundo aqui logo no pós-adoção, é um trabalho, assim, transformador. Nós temos a buscativa, também em parceria com o Judiciário. Até na terça-feira eu fui convocada por uma reunião com a Corregedoria Geral do Estado, a convite do Ministério Público, para a gente falar sobre todo esse trabalho com a adoção e o acolhimento também, evitar o acolhimento precoce das crianças, né? Então, resumindo bastante, é o programa Adoção. A gente tem o programa Vínculos, que esse, hoje, a gente tem só com a Vara da Lapa. No Adoção, a gente trabalha com todo mundo, e no Vínculos com a Vara da Lapa, onde eles encaminham para a gente famílias vulneráveis,
que já estão com os filhos acolhidos, ou esses filhos, essas crianças correm o risco de ir para o SAICA, para o serviço de acolhimento, e existe vinculação. Então, esse trabalho, se o adoção tem 32, o vínculos tem uns 30, e a gente hoje, né, cada família tem as técnicas responsáveis, a gente faz o acompanhamento, identifica as questões, se a questão é trabalhos, tudo a gente tenta identificar e ajudar essas famílias com a Vara da Lapa e os SAICAS, com a Rede de Proteção à Infância e Juventude, para que o destino dessa criança, a melhor destino dessa criança seja definido de uma forma mais rápida possível. Então, se a gente vê que a família não está engajada, a gente emite relatório a cada 3 meses para a vara e fala, ó, essa família não está exercendo uma parentalidade responsável. Então, talvez seja melhor que essa criança seja destinada à adoção mesmo. Então, não tem conflito, porque às vezes a gente fala, trabalha com a reestruturação familiar e adoção, como assim? Não quer que essa criança vá para adoção? Não, a gente quer o melhor para essa criança, sim, né? Não existe filhos trocados, e tirar uma criança de uma família para dar para outra também não resolve nada, né? Cada família tem seu. E o nosso caçula, que na pandemia a gente conseguiu esse programa, a gente trabalha, é o Grão, a gente trabalha com habilidades socioemocionais e autonomia em jovens do serviço de acolhimento. Aqueles que acabam ficando invisíveis lá, né, nos SAICAS e nas casas lares, e que os 18 anos está batendo na porta e eles não têm um futuro assim que seja muito, na verdade, nada agradável de pensar. Então a gente faz esse trabalho com eles para que, se eles voltarem para a família de origem, eles voltem mais fortalecidos e, quem sabe, um agente de mudança nessa família. Se eles forem adotados, que eles estejam mais preparados para essa adoção dar certo, ou, né, se completarem a maioridade, consigam dar conta da sua própria vida. Então, hoje a Calanto trabalha com esses 3 programas para tentar garantir os direitos da infância e juventude. Eu sou a Priscila, então, eu sou psicóloga, estou na Calanto desde 2000. Eu conheci a Calanto quando eu fui fazer um trabalho sobre a formação da identidade do adolescente adotado tardiamente. Hoje já entendo que esse tardiamente não funciona, mas, né, nunca é tarde para ser mãe, nunca é tarde para ser pai, nunca é tarde para ser filho. Mas de adolescentes que foram já adotados grandes. Fui adotada pela Calanto, adotei a Calanto, aí nunca mais saí, e é muito bom. Sou pós-graduada em psicanálise e estou com a Dani aí já há um tempo considerável, né, Dani? Nesse trabalho aqui do programa Adoção. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela. Eu estou com a Priscila, então, em parceria aí nesse trabalho de adoção, das reuniões temáticas, como ela disse, traz os temas relacionados à parentalidade, família, sendo adotado ou não. Então, a gente vai trabalhando esses temas aí que vão surgindo em necessidade, que a gente vai observando as discussões nos grupos, e vocês vão dando muitas dicas para gente, e aí eu falo, Pri, vamos falar qual tema? Daí a gente se organiza e começa a estudar e vai atrás, se a gente não dá conta, a gente convida alguém, né, um médico, um advogado, alguém mais especializado na área da infância e juventude, então a gente vai buscando essa dinâmica aí para trazer os temas e a reunião ser o mais proveitosa possível para que a gente possa exercer essa parentalidade de excelência que a gente brinca, né? Porque muitas vezes quando a gente engravida, você tem 9 meses para chegar seu bebê e você não tem aquele preparo todo que tem uma família que está na fila da adoção, que às vezes está lá, está fazendo as reuniões, está levando a documentação, está participando de palestras, de formações, então vai abrindo os nossos,
vai abrindo a nossa cabeça, né? Eu falo por mim, porque hoje eu estou aqui do lado de cá como facilitadora, buscando esses temas, mas eu já estive do lado, assim, de não ser tão preparada assim para ser mãe, e é engraçado que muitas vezes, mesmo a gente já sendo mãe, você vai buscando um tema e você estudando sobre esse tema, você vai aprendendo, daí você discute. Então é muito interessante essas trocas que a gente tem. Então eu vou pedir muito. Aí eu já vi que o Alex está na reunião. O Alex é nosso parceirão e ele vai, e que, se ele puder nos ajudar aí com a experiência dele, porque nós vamos falar bastante sobre essas demandas que falam de vínculos, de educação positiva, né, de como lidar com algumas questões. Então, eu gostaria que a palestra fosse bem interativa, que vocês fossem perguntando, falando, para que essa troca fosse realizada, tá? Eu não sei fazer sem ter o material de apoio, então eu sempre trago uns slides para ir conduzindo, para a gente ir conversando. Mas assim, eu gostaria que a gente fosse parando e conversando sobre cada item que vocês, daquele momento, falar, poxa, aconteceu comigo, ou isso, ou muitas vezes as pessoas que estão no processo de adoção já são pais biologicamente falando, e estão no processo de adoção por quaisquer que sejam os motivos, né? Não nos cabe aqui, mas então tem essa experiência para trocar, né? Eu sou mãe por adoção, tenho mais 3 filhos biológicos, então eu tenho 4 filhos, então, e mais a experiência da adoção com a Calanto desde 99, que eu estou no trabalho. Conheci a Pri também quando ela chegou, e aí nós estamos juntas nesse trabalho desde 2008. Então, bem-vindo a todos. Agradecemos a presença de vocês aí, que no meio de um feriado, um solzinho gostoso, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, vocês estão aqui com a gente, buscando para serem pais de excelência. Assim como nós, quando a gente prepara os temas, a gente também vai aprendendo. Bom, então, bem-vindos. Vou começar aqui a compartilhar o material. Vocês conseguem enxergar? Precisando, eu tô aqui, tá, Daniel? Ah, Lê, você já sabe, né? Você Sim, tô... tá vendo, né? Eu estou tentando compartilhar ele no slide, mas é o que eu falo. Ah, agora foi. E às vezes, na hora que eu troco o slide, ele fica no mesmo. Então, se acontecer isso, eu vou trocar o slide agora. Ó. Vamos ver se vai mudar. Mudou? Ainda Para não. mim já mudou. Não? Então, é isso que acontece. Eu não sei por Agora quê. mudou. Eu acho que demora um pouquinho. Então, não, eu tenho que sair e Ah, voltar. Aí para mim muda, mas para vocês não muda. para a gente, Dani, ainda não aparece em modo de apresentação. Sério? Para mim já tá. Então deve ser porque demora um pouco mesmo. Pode ser. Mas tá dando, vocês conseguem ver o slide? Sim, Adoção e educação emocional? sim, dá para ver sim. Tá, então, para ver se a gente estava no mesmo. Então, assim, a gente começa. Tudo que a gente traz de uma forma geral, que vale tudo para todo mundo, só que a gente dá um enfoque para adoção. Porque o nosso tema aqui, nosso objetivo é a adoção. Não é só a adoção, como a Pri falou, porém, é o nosso enfoque. Então, assim, as crianças adotadas, elas podem ter vivenciado traumas, perdas e muitas instabilidades, né? E a educação positiva, ela oferece ferramentas para promover essa segurança emocional, resiliência e pertencimento. Educar com amor, intencionalidade e sensibilidade é essencial. A gente, no decorrer dos tempos, a educação foi mudando. Eu não sei se vocês forem reparando, provavelmente nós temos uma vasta variedade aí de gerações, né? Uma geração dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, 2000, né? E aí, assim, se vocês forem percebendo, a educação ela foi mudando no decorrer do tempo. Eu, por exemplo, fui educada por uma mãe da década de 40.
Minha mãe tem 76 anos. E meu pai também. 80 anos ele teria se ele tivesse vivo. Então, essas duas pessoas se uniram com as suas bases, com as suas referências de educação, sem ter lido nenhum livro sobre, sem ter. Casaram, tiveram filhos e foram lá, educando do jeito que dava, né? Então, eu sou da época que a gente falava, que os pais falavam, olhavam pra a gente já tremia de medo. Eu sou da época que meu pai falava assim, não rói unha. Mas aí eu via meu pai com a unha lá. Eu falava assim, pai, você tá roendo unha. Ele falava, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. O que eu faço. Dessa época. Então, aquela coisa assim, nossa, mas você não vai deixar isso? Ah, eu que não vou, vai todo mundo. Você não é todo mundo. É, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, assim, sabe essas coisas, né, que os antigos vão. E eu não estou falando que a educação positiva, ela não é uma educação que não traz limite, que não traz disciplina para os filhos. Mas ela é uma forma diferente porque a sociedade mudou, a educação mudou, as ferramentas mudaram. Antigamente a gente não tinha tudo que a gente tem hoje de telas, internet, todos os leques de opções de lazer, área de lazer, era aquilo, né? Eu lembro, assim, só dando voltando, né, na minha memória da criação que eu tive para a criação dos meus filhos, a minha mãe tem uma casa em Peruíbe, né, onde ela construiu essa casa com meu pai. Quando eu fui para essa casa, eu tinha 12 anos. E o bairro não tinha nada. Era as ruas e o mar. Então, se você queria jogar bola, era na praia. Se você queria andar de bicicleta, era na praia. Se você queria. Tudo que você queria fazer era na praia. Não tinha parquinho. Tinha um parquinho no centro da cidade, aqueles com roda gigante. Então, assim, uma vez na semana, de vez em quando, uma vez nas férias inteiras, a gente ia para o parque e a gente. Os nossos pais proporcionavam para a gente lá alguns ingressos para andar na roda, para brincar no tobogã e tal. Hoje, esse mesmo bairro que meus filhos frequentam, né? Porque daí a gente casou, os meus irmãos casaram, a gente teve filho, a casa continua lá, a casa tem 40 anos, no mesmo bairro, no mesmo lugar. Tem parquinho no bairro, tem tudo mais perto, tem assessoria de brincadeiras na época das férias que os moradores se juntam e se organizam. Tudo para a criança poder ter o que fazer. Porque hoje em dia as crianças são entediadas com todos os recursos, com tudo que você tem. Às vezes você mora num condomínio que tem quadra, que tem piscina, que tem sala de jogos, que tem brinquedoteca, e as crianças ficam em casa sem brincar, sem aproveitar. Às vezes você mora numa casa que na rua tem. Então, assim, a educação mudou, a sociedade mudou. Claro, a gente tem muito medo das crianças na rua, né? A gente tem mais medo, acho que eu não deixo meu filho na padaria sozinho, mas a minha mãe me deixava ir na padaria, eu comprava 2 litros de leite B e meia dúzia de pão. Todos os dias eu ia na padaria e comprava a mesma coisa, 2 litros de leite B, vinha no saquinho. Então, assim, as coisas foram mudando, né? Então, a gente entende que a educação também foi evoluindo no decorrer do tempo. Então, não cabe mais algumas falas, como os nossos pais falavam, e assim, na nossa época era assim. Eu fui educada assim e eu vou educar meu filho desse jeito. As coisas e não que não houvesse amor, que não houvesse disciplina, mas a que preço, quantas pessoas foram educadas sem uma segurança emocional, sem se sentir pertencente a essa família, né? Então aí, se a gente transportar isso para a criança adotada, então é o trauma fica maior ainda. Vou mudar de novo aqui o slide. Né? Então, assim, para as relações serem positivas,
a gente tem que priorizar a construção de vínculos afetivos fortes e seguros. Esse é um dos princípios da educação positiva. A questão do vínculo, o vínculo ser forte e seguro. Demonstrações consistentes de afeto e presença criam pertencimento. E na adoção, o vínculo ele não nasce pronto, ele é construído com o tempo, com a paciência e com o acolhimento. Daí nessa hora eu até lembrei do Alex, né, que ele adotou dois adolescentes, e cada um é diferente, e ele vem sempre nos trazendo as histórias no grupo, que ele vai contando do filho que às vezes entra em conflito, tem um desafio de uma situação, como que lida, né? E como que ele lidava com isso no começo, que ele ficava magoado, que ele ficava chateado, mas agora que já faz um tempo, ele já está entendendo que é a forma do filho dele se expressar, expressar quando não está bem. Então, Alex, se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, sobre como foi a construção de vínculo com seus filhos, principalmente o segundo, que chegou mais inseguro, que teve uma vivência diferente, ia ser muito bom se você puder contribuir. Oi, deixa eu abrir aqui a- o vídeo. Acho que vocês estão me vendo, né? Sim, e ouvindo também. Ah, tá. É que eu estava fazendo umas coisas aqui, por isso que eu não abri a câmera. Assim, por exemplo, o meu primeiro filho foi mais fácil, né? Para criar um vínculo com ele, porque ele desejava muito uma família, não importava qual fosse, né? Já o segundo é um pouco mais complicado, como eu já tinha falado para vocês, né? Ele veio do Haiti, ele tem todo um problema de guerra, ele foi para a França, viveu 5 anos com o pai, depois veio aqui para o Brasil. Então, assim, o fato é que ele é muito, como é que eu posso dizer para vocês, para que vocês entendam? Ele tem a opinião dele, ele não volta atrás naquilo que ele pensa, naquilo que ele fala, e é muito difícil, porque parece que você está batendo, sabe, dando murro em ponto de faca que você fala para ele, não é desse jeito, ou você tem que fazer diferente, não. Ele vai lá e faz do jeito que ele quer e ponto final. Né? E a criação de vínculo é complicado com ele, né? Porque ele é aquele tipo de menino que ele gosta, entendeu? Mas ele sempre diz que não. Então, assim, ele não me chama de pai nem nada, mas ele fala para todo mundo que eu sou o pai dele, né? Mas para mim, ele não me chama de pai. Então, é complicado porque muitas vezes você fala para ele assim: vai para a escola que você precisa ir para a escola todos os dias. Não, um dia, durante a semana, ele tem que faltar. Entendeu? Porque ele já criou isso na cabeça dele. Então, para tirar isso da cabeça dele é muito difícil, é muito complicado. Né? Então, assim, tem vários conflitos aqui dentro de casa, principalmente por causa disso. O restante das coisas, ele, sabe, obedece de boa, ele faz as coisas aqui dentro de casa, ele, sabe, ele é super carinhoso às vezes, entendeu? Mas tem Colabora, certas né? coisas, ele Devendo. colabora bastante. Quando você pede, ele faz. Às vezes dá contragosto, mas vai, entendeu? Mas em relação à escola é complicado, é muito complicado, entendeu? É isso, às vezes tem coisas aqui que a gente é obrigado a castigar, não, né? Mas dar um certo castigo para ele que ele precisa entender que ele fez errado, porque outro dia ele fugiu da escola, né? Na penúltima aula. E aí eu que descobri, nem a escola sabia que ele tinha fugido da escola. Aí eu deixei ele uma Nossa, semana de castigo aqui, sem ver os amigos, trancado dentro de casa. Daqui você não vai sair para lugar nenhum, você vai ficar dentro de casa. Né? Lógico que ele me odiou, me detestou, ficou uma semana sem falar comigo, trancado dentro do quarto, mas depois ele entendeu, né, que ele tinha errado. Aí ele pediu desculpa, ele falou, não, eu sei que eu errei, mas não precisava você ter exagerado tanto. Eu falei, eu não exagerei. Eu simplesmente quero que você entenda de que tudo aquilo que você faz de errado gera uma consequência que você precisa arcar com aquilo. sim, isso é muito E aí importante. ele tá indo bastante. Aí ele tá indo todo dia pra escola e quando ele quer faltar, ele me liga, ele fala pra mim, olha, pai, hoje eu tô doente, hoje eu tô mal, não tô aguentando, eu posso faltar hoje? Né? Então, com essas coisas assim de conversa, de fazer Vocês ele vão entender que a gente tá negociando, né? indo. E Oi? vai ter uma negociação, né? É, bastante. Com ele tem que negociar, porque senão, se você bater É muito de assim, frente com ele, é horrível.
E aí você percebeu que o vínculo, mesmo você achou que seria super tranquilo, que você já tinha adotado um adolescente, e você falou, vou entrar nessa aventura de novo, porque deu super certo com o meu primeiro, e aí você percebeu que o vínculo não nasce pronto, né? Não, não, você vai construindo aos poucos e cada filho é um filho totalmente diferente. Eles são totalmente opostos um do outro, né? Enquanto o Luiz é aquele menino mais pacato, mais quietinho, vive dentro de casa, não quer sair para lugar nenhum. Você tem o Richicade que a cada 5 minutos você procura o Richicade, cadê o Richicade? Não está em casa. Saiu com os amigos, foi jogar bola, foi não sei para onde. Ele some completamente, entendeu? Mas eu sei aonde mais ou menos ele tá. Quanto a isso, ele sempre avisa depois, ó, eu tô aqui no campinho, ó, eu tô não sei aonde, mas eu volto tal hora ele realmente chega. E aí a gente vai observando que é um processo de construção, né? Inclusive da relação de confiança, né? Porque eu assisti um vídeo essa semana, eu ia até trazer, depois eu pensei, não, gente, não tem nada a ver, né? Mas no fim tem a ver. Mas assim, eu não quero que vocês pensem que eu estou comparando um animalzinho com os nossos filhos. Mas é um ser vivo. E esse ser vivo, desse vídeo que eu assisti, passou por situações de traumas, né? Era um cachorrinho que vivenciou um abandono, maus tratos e traumas por 5 meses. E daí ele foi resgatado na rua por uma pessoa dessas ONGs aí que cuidam dos animais. E ela foi postando no vídeo, eu fui ficando muito emocionada, porque o bichinho no início ficava escondido embaixo da mesa, não queria, não estava querendo contato com ela. E aí ela foi ganhando a confiança dele, dando comida, mostrando afeto. E aí ele foi entendendo que ele poderia confiar nela, que ela não ia ser mais uma pessoa que estava maltratando ele, que iria maltratá-lo. Ela não ia ser, ela ia ser uma pessoa diferente, porque ele já tinha vivenciado meses de abandono e de maus tratos. Mas ela não, ela estava sendo diferente. Então, ela vai mostrando o tempo do abandono e que em 9 dias ele já estava super recuperado e confiante. Claro, gente, não estou comparando, mas se a gente for parar, se a gente for transportar isso para as relações afetivas, quem de nós consegue confiar logo de primeira num ser humano, pensando assim, ah, ele vai ser diferente? Ele vai ser diferente com aquela pessoa que me bateu lá atrás, que me abandonou lá atrás. Ele vai ser diferente. Então, assim, por mais que a criança seja pequena e não tenha vivenciado todos os traumas ainda, fala assim, ah, mas o meu perfil não é de criança grande, o meu perfil é de criança pequena. Tal. A gente tem que ter na cabeça essa consciência que a gente tem que criar o vínculo de uma forma positiva, de uma forma persistente, assegurando a confiança, o amor, o carinho, né? Então, ajudando essa criança a experimentar emoções como alegria, esperança e gratidão é uma das situações, né, que é para a criança ter essas emoções positivas que ela não tinha ainda, são situações que ela vivenciava, ela está aprendendo a vivenciar outras coisas. Então, ela não tinha um quarto só para ela, agora ela tem. As roupas eram todas coletivas. Então, se você chegava lá no Saica, ela estava com a camiseta rosa. Na semana seguinte, a camiseta rosa estava com a Mariazinha, não estava mais com ela, né? Então, assim, era tudo coletivo, horário para comer. Nossa, quantas vezes você come, você tem vontade de comer um doce, você quer comer uma bolacha, você quer um chocolate, ou um café com leite, ou então, hoje eu não estou me sentindo bem, estou super nauseada, estou, sei lá, com alguma coisa no fígado, não consegui almoçar. Eu, pessoalmente. No site você não tem essa possibilidade. Você não quer almoçar, você não vai almoçar, então você não vai comer. Então você não vai depois beliscar, você não vai poder comer uma fruta, você não, é o horário do almoço, é o horário do lanche, é o horário da janta, é o horário do banho. Então a criança vai experimentando outras emoções, né, como alegria, esperança e gratidão que ela não sentia antes.
E na adoção, a gente tem que validar os sentimentos difíceis, porque ela tem esse sentimento difícil, esse sentimento de rejeição, esse sentimento de que não pertence, que ainda não faz parte. Então a gente tem que falar, olha, eu entendo. Que nem o Alex sempre comenta com a gente que falava, eu entendo que você viveu isso, que imagina, veio do Haiti, ficou com o pai, então ele já veio do Haiti, já viveu situação de guerra. Depois ele viveu com o pai 5 anos e não deu certo. Depois ele veio para o Brasil, ele foi abandonado. Então, quantos, quantos abandonos esse menino teve? Quantas situações difíceis ele teve? Quantas vivências de ter que, ai, tem que pegar tudo e recomeçar. Vamos pegar tudo e recomeçar em outro lugar. Vamos pegar tudo e recomeçar em outro país. Vamos pegar tudo e agora recomeçar na vida do Alessandro. Então, assim, ele está recomeçando muitas vezes. E a gente tem que validar que é difícil isso, é difícil para a gente. E que nós somos adultos, nós fazemos nossas escolhas, nós, né, na maioria das vezes, né, a gente faz nossas escolhas. A gente escolhe onde a gente vai morar, dentro de onde a gente pode pagar. Então, a gente escolhe a profissão que a gente vai ter. Então, mas para a gente é difícil mudar quando tem que mudar de um lugar para o outro, às vezes. Imagina para a criança. Né? Então, a gente tem que validar esses sentimentos difíceis e oferecer espaço seguro para que ela tenha essa expressão emocional. Ô, O Dani, que significa isso? Oi, pode falar. deixa eu só falar um pouquinho dessa validação. O trauma, ele vem dessa não validação. Em uma situação muito, muito simples, assim, para a gente pensar, por exemplo, quando uma criança cai, aí bate lá o joelhinho, aí a gente fala, ah, não foi nada, não sei o quê, isso aí não é nada. Tá doendo, machucou. Se a gente fala que não é nada, a gente está invalidando aquela dor, né? A gente está falando que não é importante. Lógico que isso é muito simples, mas numa situação, numa escala maior, tipo assim, então o que eu estou sentindo não é importante, não deve ser considerado. E o trauma vem dessas situações, né? Então a gente tem que reconhecer. Na clínica, eu atendo muitos, principalmente adolescentes, que foram adotados. E é impressionante, eu estava falando com uma mãe essa semana, eu faço um trabalho de vinculação e eles estão afastados. Aí eu vou falando, eles levantam. Quando eu falo que eu trabalho com adoção há bastante tempo, que eu entendo isso, aquilo, que é difícil isso, não sei o quê, essa semana uma menina pegou a cadeira, colocou na minha frente, sentou com o joelho colado no meu. Então, tipo, alguém me ouviu, alguém me entende. Essa validação é fundamental para a gente fazer essa conexão, essa vinculação com nossos filhos. Então é importante, é difícil. Às vezes tem gente, né? A gente ouve aí, ah, foi adotado, tinha que estar feliz, né? Tem que ser agradecido. Gente, a adoção só acontece quando tudo dá errado. Como que eu vou ficar feliz? Foi adotado, eu estou feliz. Ah, resolveu todos os meus problemas. Não, eu sinto dor ainda. Tem muita coisa dentro de mim que me machuca, que dói, né? E isso tem que ser validado, tem que ser muito bem considerado. Não quer dizer que as coisas não entram, se encaixam em outros lugares, são ressignificadas. Vai ser. Mas isso leva um tempo e não é negando que a gente faz essas coisas. O Alex sabe bem, ele é super compreensivo, assim, ouve, né? A gente vê quando ele fala lá no grupo, é muito, muito legal de ver essas coisas. O É, Richard tá aqui, ó, querendo falar oi pra vocês. por Ah, isso pode falar. que a gente se inspira. Oi, Fala, Riscard, fala. Oi, tudo bem? tudo bem? Eu tô bem, e Prazer vocês? em te conhecer. Todo prazer é meu. Ó, Hã? Ok, Lindo. tá bom. Tá. Meu doce. ó o pai, todo orgulhoso do lar. E é muito gostoso a gente observar, né? Ainda mais a gente que está tanto tempo na Calanto, ver as famílias. É que quando era presencial, era muito gostoso nesse sentido, porque a gente via as famílias sozinhas, né? Então, ou o casal, ou a pessoa solteira. E agora a gente não vê mais, né? E também essa situação da validação dos sentimentos era muito importante quando a gente tinha o presencial, porque enquanto as famílias estavam no salão
ouvindo a palestra, as crianças e os jovens estavam junto com outras crianças da mesma vivência, da mesma situação, adotadas também. Então, elas, uma validava o sentimento da outra. Por exemplo, como que foi como que foi com você quando aconteceu tal situação? Como que foi? Daí essa troca existia, era muito bom, mas a gente ainda não consegue voltar pro presencial, porque hoje tomou uma dimensão muito grande, a gente acaba pegando na reunião online pessoas até de outros estados, de outros países, né? Às vezes participa aqui com a gente. Então a gente não consegue fazer híbrido também, teria que estudar uma possibilidade, né, de da gente fazer, No mas grupo de pós-adoção, a gente encerra, como é à noite, é difícil fazer presencial, a gente encerra, né, faz online e o último é presencial. Foi aí que eu conheci os filhos do Alex. E é muito gostoso. No último, eram 6 famílias, 6 participantes. No encontro fomos todos família, e os filhos todos criaram uma conexão instantânea. Até a gente estava no restaurante e um dos garçons falava assim: Nossa, vocês são amigos desde quando? E um dos meninos falou assim: A gente não é amigo, a gente acabou de se conhecer. Mas eles estavam todos interagindo juntos, como se conhecesse há muito tempo. Isso foi fantástico. Então, é bem legal ter essas conexões, né? é muito bom. E também nessa questão, um dos outros princípios, né, é o engajamento. Então, é o quanto que eu, como família, quero me engajar para que essa vinculação aconteça, para que isso dê certo, para que a nossa relação dê certo. Então, eu vou estimular o interesse da criança em atividades que tragam prazer e propósito. Ah, mas eu vou fazer só o que a criança quer? Só o que o meu filho quer? Não, não vou. Mas a gente vai buscar o foco do interesse dele. Então, o que que você gosta de fazer? O que que você gostava de fazer? Da última memória boa que você teve? Ah, eu gostava de andar de bicicleta. Então, a gente vai no parque, vai nas bicicletas, a gente vai, ah, eu gostava de jogar bola, joga bola. Ah, se a pessoa tem videogame, fala, ah, eu gostava de jogar videogame. Então, aprende. Meu marido já sabia, eu não precisei aprender, mas meus filhos gostam de videogame, então deu certo. Mas eu sempre fui a mãe da bicicleta, da bola, da pipa, e de pegar a prancha, colocar no carro e levar para os lugares, porque meu marido sempre foi mais do eletrônico, né? Tanto que vocês viram que eu tenho zero afinidade com a tecnologia. Preciso sempre de um help aqui, né? E respeitar o tempo da criança é fundamental na adoção, na questão da adoção, porque ela não chega, você não tem o vínculo pronto, você não tem uma relação estabelecida, e ela acha que você está fazendo todos os interesses dela só porque você quer conquistar. Não está tão errada, né? Você quer conquistar também, mas a gente tem que conquistar não para ser o pai legal, para ser aquele pai que vai fazer tudo, aquela mãe que vai fazer tudo, e sim para que a criança ela se sinta pertencente à família, para que ela se sinta, ela fala assim, não, eu sou daqui, eu não vim daqui, mas eu sou daqui, né? E respeitar o tempo dela é importante. E o engajamento ele vem com a confiança e com a segurança. Como que a gente traz a confiança e a segurança? Fazendo sempre as mesmas coisas, tendo sempre as mesmas atitudes, né? A criança vai saber que a gente tem um padrão. Vocês nunca ouviram dizer que o filho, vamos supor que tenha dois pais, né, ou duas mães, ou uma mãe e uma mãe, um pai e uma mãe. São duas pessoas ali na educação. Às vezes uma mãe e uma avó, né, assim, na família da criança. E aí ela pede por exemplo, um dos meus filhos sabe que eu sou mais propensa a deixar ele fazer o que ele gosta. Ele vai e pede para mim. Tem coisa que esse mesmo filho pede para o meu marido. Daí, às vezes a gente se conversa, ele fala, ah, o Paulo falou isso, isso, isso. Eu falo assim, ué, mas por que ele não falou para mim? Né? Então, assim, daí você acha que você tem maior amizade com seu filho fala tudo, troca tudo com você, né? Não, eles se burlam. O que eles querem pedir para o pai, porque sabe que o pai vai deixar, pede para o pai. Daí o pai geralmente fala assim, ah, fala com a sua mãe. Só que tem coisa que eles falam pra gente falar com o cônjuge, né? Ou com a pessoa que está ali sendo o seu parceiro na educação do seu filho.
Não é que você vai se engajar e fazer os interesses deles só para eles fazerem tudo o que eles querem, mas não. É também, o engajamento vem de uma relação de confiança e segurança que tem, né? Então, assim, conversa, você não vai dizer tudo que ele quer ouvir, não é isso. Mas você, na maioria, e você também não vai dar respostas assim que não cabem mais hoje. Por exemplo, você não é todo mundo, né? Então, quando chega uma hora que você já explicou, você já conversou, você já trouxe isso, e a pessoa não entendeu, chega uma hora que, né, a paciência também tem limite, né? Aí você fala, gente, você não é todo mundo. Então você pode até usar aquilo que você tem de referência, que você tem como base, porque aquilo faz parte de você. Mas a gente tem que ir buscando outros recursos, conversando, né? Então, são situações que a gente vai trazendo no dia a dia. Não é tudo pronto, não vem tudo pronto, não vem com manual. Um sentido e um propósito. Então, ajudar a criança a encontrar significado em sua história e trajetória. Isso é fundamental. Na adoção, contar a história com verdade, cuidado e amor. Reforçar que ela pertence. Então, a criança vai querer encontrar significado. Nós mesmos que somos biológicos, vocês nunca sentaram com os pais de vocês e perguntaram: por que que você escolheu meu nome? Por que que você separou do meu pai? E são pais separados. Isso faz parte da história e da trajetória da criança, né? Então, às vezes, os pais separam, as crianças são bebês. E aí a criança quer saber por que você não vive junto com meu pai? Por que meu pai tem outra mulher? E, e tem que ir contando essa história com a verdade, com cuidado, com amor, sempre reforçando que ela pertence, que ela faz parte, né? Na adoção, você vai contar com a verdade, mas você, como nós falamos lá na reunião passada da Revelando a Adoção, você vai omitir os detalhes sórdidos, né? Você não precisa contar aqueles detalhes que vão fazer a criança sofrer, né? Então, por exemplo, ela sabe que ela foi vítima de negligência, você não precisa contar qual foi a negligência que ela sofreu. De repente, ela sabe que ela foi vítima de algum abuso, mas ela não tem ainda maturidade para lidar com isso. Então, você não vai. O importante é ela saber que você acolhe ela, que você acolhe a história dela e que ela pertence agora nessa família, neste mundo que vocês criaram juntos, tendo um sentido e um propósito. Qual que é o sentido disso? E o propósito, qual que é? Então, vamos refletir, vamos pensar nessa relação, né? Então, eu quero ser o pai ou a mãe e quero ser obedecida a todo custo? É isso? E qual que é o propósito disso? Para que que eu quero isso? Para que meu filho seja o quê? Um bom funcionário, uma boa pessoa que convive em sociedade, que saiba enfrentar uma fila de banco, que saiba não colocar o carro dele numa vaga de deficiente se ele não for deficiente, não usar uma vaga de idoso. É isso que eu quero ensinar para o meu filho? É, mas eu não preciso ensinar de uma forma autoritária, de uma forma brusca, de uma forma, né? Eu quero que meu filho fique na escola todos os dias, mas ele não fica, ele não aguenta. Ele tem uma história, ele tem uma situação que incomoda ele ali, então ele foge da escola. Aí agora ele já parou de fugir, foi negociando, foi conversando, foi entendendo, foi criando essa relação de segurança e agora ele fala: pai, eu vou faltar hoje, tá bom? Então, assim, é o ideal? Não é o ideal. Mas entre o ideal e o real, existe uma longa diferença, uma longa distância. Então, a gente precisa dessas negociações, né? Então, se a gente for buscar nossa referência lá atrás, o meu pai, da década de 40 falaria assim: você vai porque eu quero e pronto. Não é assim hoje em dia, mais.
né? Até com os pequenos você ainda consegue negociar, tal, às vezes, mas às vezes nem a roupa você consegue. Ó, nós vamos passear no parque, vamos pôr essa bermuda. Ah, não quero essa bermuda. Ah, não quero essa sandália. Não quero, não sei o quê. E você fala, não, mas é com essa que tem que ir, porque essa que é de passear. E aí você vai negociando, mas tem que ser sempre com amor, com tranquilidade. Ah, mas eu não posso perder a paciência? Pode, gente. Eu não tô falando aqui que eu nunca gritei com os meus filhos. Não estou falando isso. Não estou falando que eu nunca dei umas palmadas. Não estou falando isso, que eu sou a mãe perfeita. Muito pelo contrário. Essa palestra vale muito para mim também, né? A primeira vez que a gente falou sobre educação positiva, uns tempos antes, eu tinha quebrado uma bacia na cabeça do meu filho. Aí eu fui lendo o livro, né, para falar, né, falava assim, nossa, aí você vai se sentindo culpada. Então, gente, a gente não é perfeito. Não é porque eu tô aqui falando que eu sou a mãe perfeita, que eu não grito, que eu sou. Não é isso, tá, gente? Por favor, não me coloquem nesse papel, tá? Eu sou tão humana quanto vocês, tão impaciente quanto todo mundo. E assim, e a gente tá aqui mesmo para trocar, para. Mas a intenção não era quebrar a bacia na cabeça dele, é que eu tava com a bacia na mão. E ele estava me irritando, eu não lembro qual foi a situação, acho que ele tinha uns 9 anos, hoje ele tem 20. E aí eu tava com a bacia na mão e eu dei na cabeça dele, a bacia rachou. Ela só funcionava para colocar roupa suja, ela nunca mais funcionou para colocar a roupa de molho. E era uma baciona grande, sabe, que eu usava para colocar bastante roupa de molho. Nossa, foi o maior prejuízo. Né? Imagina o prejuízo emocional dele. Foi lembrando disso, a minha mãe me batia com a bacia. Né? Com Enfim, certeza mas ele usa isso até hoje. Não usa? nossa! A minha mãe? Você pensa que minha mãe pode? Porque hoje ele me vê com, por exemplo, o meu filho mais novo. É engraçado, porque quando você tem quatro, gente, e eles não vêm os quatro ao mesmo tempo, da mesma idade, não é quadrigêmeos, você vai evoluindo, né? E aí, o mais novo já veio depois que eu já tinha lido esse livro da educação positiva. Coitada. Aí eles falam assim: nossa, mãe, mas na nossa época você não era assim, né? Você não fazia assim, ah, na minha época era bacia na cabeça, né? Agora com ele, não sei o quê. Então, você vai ser cobrado o resto da vida. A sociedade vai te cobrar, a, a família vai cobrar. Ai, você é muito mole. Ai, você tá dando muita ousadia. Ai, você tá dando muito moleza. Muita moleza. Muito não sei o quê. Muito... Mas, hoje em dia, eu tenho um sentido e um propósito. Então, eu tenho meus comportamentos, que nem sempre são totalmente certos, mas tem um sentido e tem um propósito. E, que nem, óbvio que eu me senti culpada depois de ter quebrado a bacia na cabeça dele, né, tadinho. Mas na época era o recurso emocional que eu tinha. Então foi isso que eu usei. Mas não fiz mais, né? Então, assim, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode começar diferente daqui para frente. Então, ontem eu fiz isso. Daqui para frente eu nunca mais vou fazer e nunca mais faz, entendeu? É aquilo que a gente vai criando para gente. Então, na adoção, a criança chegou cheia de trauma, cheia de vivência turbulenta, negligência, abuso, violência, várias situações. E ela não precisa viver tudo isso de novo. Ah, mas então por causa disso eu não vou dar disciplina para meu filho. Vai, com amor, com verdade, com vínculo, com pertencimento. Eu sei que é difícil, gente, não é fácil. Mas a gente vai Por isso que é importante ter uma rede de apoio, né? Como a gente tem lá o grupo das fundamental. famílias. É fantástico, porque às vezes chega alguém, coloca uma mensagem lá e tá super nervoso, a gente não consegue mesmo pensar na situação, né? Na verdade, a gente teria que se deslocar da situação para olhar para aquilo para entender, mas quando você está ali, é emoção pura. E aí vem outra família e fala: olha, já aconteceu comigo, aí aconteceu, meu, a pessoa fica muito mais tranquila. E isso não é só na adoção. Quantas vezes eu cheguei na escola da minha filha, tinha sempre a mãe descabelada.
que era que chegava surtando e as pessoas falavam, é fase. No dia seguinte era outra mãe que estava surtada. Aí você é acolhida pelos outros, é muito legal. Na adoção é muito bom, eu acho fundamental ter uma rede de pessoas que vivam a adoção, porque ela tem acolhimento, não tem julgamento, né? Então a Eu ia gente, falar isso. ó, Eu ia falar isso, porque a questão do nosso grupo, o que eu acho mais legal é que às vezes as famílias começam a se colocar de uma forma tímida porque tem medo que vai ter porque está julgamento. acostumado a ser julgado. E aí a gente, ou as próprias outras famílias, muitas vezes são coisas que nem a gente consegue responder. Aliás, acabei de lembrar que eu deixei uma família no vácuo de uma resposta que eu fiquei de dar e esqueci. Depois eu dou, que eu ia procurar saber, inclusive. Acabei de lembrar disso. E aí a gente nem sabe às vezes, e depois a- as outras famílias vão lá, vão respondendo e não tem julgamento. Tipo, nossa, mas você não deve fazer assim. Nossa, mas não sei o quê, sabe? Não existe isso. Pelo menos eu nunca senti isso É de muito ninguém. acolhedor, é fantástico, né? O Alex sabe bem, ele exerce muito essa função. E quando a Dani fala bastante, né, nesse negociar, negociar. Negociar não é fazer o que quer. Eu falo, oriento muitos pais também. Eu falo, sabe liberdade assistida? Você tem lá os seus valores, o que é certo e errado, e isso a gente tem que ensinar para os filhos. Então, você dá duas opções que encaixam dentro daquilo que você espera. Escolha isso. Ó, então vou deixar você escolher. Que tal? Pode isso ou isso. Funciona pra caramba, porque está participando das decisões, né? E aí você meio que controla o que você tem um jogo aí que cabe no que é certo, que está dentro dos valores, mas que a criança também participa. Então, eu falo assim, usa a liberdade assistida. É muito bom. Criança, assim, ela vai entendendo aos poucos que existem padrões para algumas situações. Então, por exemplo, você não pode ir num casamento de chinelo e bermuda. Pode? Alguém aqui já foi em casamento de chinelo e bermuda? Alguém aqui já entrou num banco em São Paulo de maiô? Vamos pensar nessas coisas absurdas, né? Então, assim, então você tem que negociar dentro daquilo que faz parte dos valores e do que é aceitável, né? Então, você pode andar, agora está aqui no meu condomínio um negócio que tem que ter no RI, que tem o condomínio pode chamar a atenção da criança que se comportar mal na colônia de férias. Aí eu fui contra, eu falei assim, não tem que estar no RI isso. Não é o condomínio que tem que se responsabilizar pela educação do filho. Por exemplo, eu sei que eu não posso fazer caca na porta da sua casa. Por quê? Porque é uma convenção moral, é uma convenção universal. Então, assim, eu sei que eu não posso baixar a calça do professor que está lá fazendo uma atividade. Então, eu vou lá abaixo, tem que estar no RI, que você pode dar notificação e multa. Não é assim, né? Então, as coisas estão muito distorcidas, as famílias estão muito perdidas. Então, é muito complicado, porque ao mesmo tempo você quer ser uma pessoa querida, quer ser uma pessoa amada, e você não quer ser bravo, porque você quer ser querido, porque você quer ser amado. Só que não é assim que funciona. Tem criança que pede limite. Então, aquela criança que foi lá e abaixou a calça do monitor na colônia de férias, ele tem que ser retirado da colônia de férias. Ah, mas você está excluindo meu filho. O seu filho teve uma atitude errada que fez ele ser excluído. E isso não precisa estar no RI, gente, no regulamento interno de condomínio para você exercer. E é Né? uma E consequência, né, Dani? é uma questão de convivência, exato. Então, são esses exemplos bobos que eu dei. Então, você não vai de maiô no banco, você não vai de terno e gravata na praia, vai, terno e gravata na praia. Se você chegar lá de terno e gravata e sapato na praia, vão olhar para você e falar, nossa, de onde esse louco tá vindo? Né? Porque existem lugares que você usa maiô. Existem lugares que você usa terno, gravata e sapato. Existem lugares que você
pode fazer aquilo. Então, você vai negociar dentro dos valores. Agora, tem valores que são inegociáveis. Não existe lugar nenhum do mundo que você possa abaixar a calça do professor, do monitor lá da colônia de férias. Não existe lugar nenhum que esteja escrito que você pode fazer caca na porta do seu vizinho, né? Então, assim, existem situações e situações. Você vai negociar o que dá para negociar. E ele vai fazer parte desse processo pertencendo àquela situação. Né? Uma situação de como que nós vamos organizar seu quarto, como que a gente vai arrumar esse armário. Nossa, esse armário tá uma zona. Como que a gente vai arrumar? Ó, vou jogar tudo aqui, ó. Eu faço isso direto. Ai, você não é uma educação positiva. Eu estou dando para o meu filho elementos emocionais para que ele entenda que ele não pode viver naquela bagunça. Ele não vai achar nada dentro da bagunça. Mãe, cadê minha camiseta? Não sei o quê, não sei o quê. Falo, vamos olhar lá no seu armário. Quando eu falo, vamos olhar lá no seu armário, ele fala, ferrou. Eu abro o armário dele, tá uma zona. Aí eu vou jogando tudo na cama. Eu falo, também é óbvio que você não acha nada. O que a camiseta não tá pendurado, o que a bermuda não tá na gaveta, tá tudo jogado dentro do armário. Não tem como encontrar nada. Então vamos separar. Vamos dobrar bermuda com bermuda, camiseta com camiseta, calça pendurada, jaqueta pendurada, e aí a gente vai arrumando, fica lindo, uma semana, daqui a pouco tá tudo bagunçado de novo. Mas a gente vai aos poucos, né, incentivando e mostrando que é a forma correta de se viver em paz. Não dá para. E assim, e celebrar cada conquista dele. Né? Olha, mãe, hoje eu arrumei meu armário. Nossa, filho, que bacana. Olha, hoje eu consegui fazer minha lição sozinho. Parabéns. Olha, hoje eu consegui. Eu apontei meu lápis sem quebrar a ponta. Sabe, assim, pequenas coisas, pequenas, não apenas acadêmicos, mas pequenos avanços emocionais. Olha, hoje eu consegui não gritar. Hoje eu consegui não falar palavrão. Hoje eu consegui. Então, assim, são pequenas conquistas que a gente vai reconhecendo e validando dentro da relação Isso chama emocional. reforço positivo. A gente, né, quando a gente pode dar reforços positivos ou reforço negativo. O positivo é o que mais entra na cabeça. Porque quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ter algo valorizado, validado? Então, quando a gente elogia um filho por ele ter feito algo legal, ele quer repetir isso. Nós queremos, né? E que na minha época, com os meus pais na década de 40, quando eu fazia alguma coisa super legal e eu queria o reforço positivo deles, o que eles falavam? Não fez mais do que a sua obrigação. Não fez mais do que a sua obrigação. Ah, tá pedindo direto. Fez mais. Não era nem parabéns. Nossa, parabéns. Era, não fez mais do que a sua obrigação. Você só estuda, você não faz nada, não trabalha, não sai de casa. Né? Daí minha mãe já começa. Eu estudei até a quarta série. Não pude ir para a escola com 13 anos, já pegava o trem, os pelos de dedo, ia até não sei onde, trabalhava. Blá, blá, blá. E eu assim, ai meu Deus, eu só queria falar, só queria ouvir um parabéns, você passou de ano. Entendeu? Então, assim, celebrem as conquistas. Por mais que seja só a obrigação dele. Nossa, eu tirei o sapato da sala e guardei na sapateira. Nossa, que bacana, olha, não tem mais nenhum sapato aqui hoje. Sabe, assim, é tão simples, né? E não custa nada, e não é difícil. E ele vai se sentir. Amanhã ele vai falar: ah, minha mãe gostou que eu não deixei o sapato aqui. Vai de novo para a sapateira. Ou ele esquece, ele pode esquecer. De novo, ai, ontem estava tão bom que não tinha sapato aqui. Aí, de repente, ele vai se tocar. Opa, vou guardar o sapato na sapateira de novo. E assim a gente vai, né? As conquistas sendo celebradas e vai acontecendo a magia. Forças de caráter.
identificar e desenvolver virtudes como coragem, empatia e persistência. Gente, vocês querem saber qual é a pessoa que tem mais coragem, mais persistência e mais empatia do planeta? São os filhos de vocês, nossos filhos, que viveram muitas situações e desenvolveram virtudes com essas situações, desenvolveram coragem, empatia de pensar no próximo, como o outro vai se sentir nessa situação de abandono, de relaxo, de descaso, de negligência. E persistência, gente. Sem persistência, a gente não é nada. Né? É só você lembrar como que é quando você vai começar uma dieta. Tenta começar uma dieta na segunda-feira. Chega na sexta, você ainda está na dieta? Sejam sinceros. Né? Assim, e na adoção, a gente reforçar que a criança, além de tudo, tem que dar valor à história da vida passada dele. Né? Então, eu lembro que a gente trouxe um convidado que é muito especial para mim. Ele não é meu primo, ele é casado, ele é primo do meu marido. E aí, ele foi adotado com 11 anos. E ele tem uma história linda, porque ele se sentia obrigado a cuidar das irmãs. Ele tinha duas irmãs, tem, né? Porque esse meu primo, eu falo meu porque numa família de adoção, gente, você cria a adoção para tudo. Então, a avó do meu marido era minha avó, os tios do meu marido são meus tios. Então, quando eu falar meu tio, minha avó, meu primo, né? Porque é isso, a gente tem atitude adotiva na família. Então, essa é uma situação também que é muito importante vocês terem, porque a adoção, ela não é só um papel, ela vem da atitude também, né? Então, a atitude adotiva faz parte, tanto faz se seu filho é biológico ou adotado, né? Porque se o filho biológico tivesse sido adotado, ele não teria chegado na situação que ele chegou no SAICA para estar disponível para adoção. Né? Então, até o Schettini fala isso, o Luiz Schettini fala isso. E todo filho é biológico, porque chegou por via de uma maternidade. Né? Ninguém nasce, ninguém cai de cegonha do céu, teve uma gravidez, então teve um parto, então ele é biológico de alguém. E é todo filho adotivo, porque mesmo aquele que nasceu biológico, se não foi adotado, ele não vai ser filho, não vai ter o vínculo estabelecido. Né? Então, essa família que eu estou falando é a minha família. Então, assim, a minha sogra eram três irmãos. Então, o irmão da minha sogra adotou o mais velho dos irmãos, que é esse menino que eu ia comentar. A minha sogra adotou a do meio. E a outra irmã da minha sogra adotou a mais nova. Esse mais velho, que tinha 11 anos, se sentia muito responsável pelas irmãs de 8 e 5. E eles viveram alguns anos no abrigo. Então, até ele chegar no abrigo, eu acho que ele tinha uns 7 anos quando ele chegou, viveu uns 4 anos no abrigo. Até ele chegar no abrigo, as irmãs tinham menos idade ainda. Então, a menorzinha tinha 3 anos, ele ajudava a cuidar da irmã. E, ou era pequena, tinha 1 ano. Assim, eu não lembro, gente, eu não lembro a idade. Ele já contou aqui pra gente a história, depois que a Pri quiser buscar lá no link para colocar para colocar no chat, que tem no YouTube da nossa página. Essas reuniões que ficam gravadas ficam no YouTube. Então, quem quiser assistir depois, quem quiser compartilhar com alguém, que é uma história muito bacana. E aí eu convivi bastante com a minha cunhada, né, que é a irmã adotada do meu marido, mas é a irmã biológica dele. E ela me contava uma parte da história dela, como ela se sentiu sendo adotada. E esse meu primo já conta uma outra parte. Então é engraçado que como dois irmãos que tiveram a mesma vivência têm percepções tão diferentes da sua história.
como que eles viveram a mesma história de uma forma tão diferente. Então, eles adquiriram essas virtudes, como a coragem, a empatia, a persistência. Eles mantêm contato e eles valorizam a vida passada deles. Eles sabem que essa história passada deles os transformou no que eles são hoje. Ah, mas eles tiveram muitas dificuldades. Hoje eles são adultos, têm suas famílias, seus casamentos, seus filhos, já são adultos, mas eles passaram por tudo isso criança. Então, olha como é importante a gente valorizar essa história. Não usar essa história como gangorra, como trampolim para ou se fazer de coitadinho. Ah, eu vivi uma história difícil, uma história triste, então eu tenho que ter alguma regalia. Não é isso. Mas usar essa história para ganhar força, para ganhar coragem, persistência para vencer. Então isso forma o caráter dos nossos filhos. Outra coisa super importante do princípio da educação positiva é a gente ensinar os nossos filhos a terem autonomia. E também não é de uma hora para outra. A gente já deu alguns exemplos aqui, né? A questão da escolha da roupa, de negociar, como que vai fazer, tudo. Mas a autonomia é uma dinâmica que a gente vai usar para a vida inteira, né? Então, uma pessoa que está aprendendo a tocar um instrumento, ela ainda não tem uma autonomia de pegar o instrumento que ela toca e sair tocando qualquer música. Ela ainda precisa de um professor, ela ainda precisa de alguém que ajude, ela precisa de uma videoaula que seja, ela precisa até ela ganhar autonomia para pegar aquele instrumento e simplesmente sair tocando. Então, a autonomia é um processo, ela não é uma situação pronta. Não vem assim, eu tenho meu filho é autônomo. Ele pode ser autônomo em se alimentar sem auxílio. Ele pode ser autônomo em guardar as roupas no armário. Ele pode ser autônomo para fazer a lição de casa. Mas ele não é autônomo ainda para pegar um ônibus e ir daqui até o outro bairro. Entendeu? Como a autonomia é um processo. Então a gente tem que ir aos poucos, promovendo escolhas e participação nas decisões do cotidiano deles, dando voz para eles, e assim vai fortalecendo a confiança. Então, ele vai começar a estudar numa escola mais longe, que antes ele ia a pé, agora vai pegar um ônibus. Então, como que você já vai deixar a criança no primeiro dia pegar o ônibus na escola, assim? Não, você vai com ele no final de semana, pega, vai com ele, fala, ó, aqui que você pega o ônibus, aqui que você compra o bilhete, aqui que você passa, aqui que você vai descer, daí você vai andar aqui, você vai entrar à direita, segue ali. É assim que a gente vai dando autonomia. Fazendo junto, construindo junto, dando presente. Depois a gente vai saindo aos poucos e dando liberdade para que ele se fortaleça e entenda que ele tem que fazer. É por isso que a É, gente tem que trabalhar a autonomia desde sempre, né? Permitir que o sim, filho, às vezes a gente quer proteger, principalmente na adoção. Tem um mecanismo que os pais eles querem, é inconsciente, lógico, mas quer, tipo, compensar tudo que a criança viveu. Então, compra tudo, faz um monte de coisa, é mais permissivo, e isso às vezes atrapalha. É lógico que a gente tem que entender muito, e tem os tios que também podem fazer isso sem culpa e não precisam educar, né? Mas é muito mais fácil. Mas a gente precisa trabalhar a autonomia. Ah, você já sabe fazer sozinho, eu sei que você consegue colocar esse tênis, esse sapato, eu sei que você consegue pegar, né? É diferente. Para quê? Para a criança se sentir segura, para quando ela tiver que pegar um ônibus, por exemplo, ela não sinta tanto medo, tão fragilizada. Então, é uma coisa que a gente vai construindo, obedecendo à fase do desenvolvimento, mas que precisa ser trabalhado desde sempre. É ruim, né? Porque às vezes a gente se sente dispensável, não precisa mais de mim, poxa vida, mas nossa, nem me necessário. fale. É uma das dores da parentalidade, esse se tornar desnecessário para um filho. Deixa que eu vou com meu namorado, que nem agora há pouco, mas tudo bem.
Então, esse coitado que teve a bacia quebrada na cabeça, outro dia ele estava, ai, tô mal, mãe, me leva no hospital, tô mal. Falei, tá bom, filho, vamos lá, vou te levar. Tem 20 anos hoje, namora há 3 já. Aí começou, estávamos lá na espera, já tinha passado na triagem, já estávamos aguardando o médico chamar. Tá. Aí chega a namorada dele. Aí ele virou para mim e fez assim: pode ir, mãe. Pode ir, mãe, né? Assim, quando eu me tornei desnecessária, assim. Né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu quebrei a bacia na cabeça dele. Tudo bem, gente? Ele tá chegando com o moço, né? Tá bom. Aí, assim, entendeu? Olha que lindo que tá agora. Né? E assim, a gente vai construindo autonomia na vida dos nossos filhos, e eles ficam assim, agora, ó, pode ir, mãe, eu não preciso mais de você. Né? A resiliência também é uma dos fundamentos, né, para a gente aprender a lidar com as dificuldades, com coragem, com flexibilidade. E a gente acaba, né, a gente acaba, como os temas são muito parecidos, assim, os princípios, um acaba servindo para o outro, né? Então, eu acabei de falar da questão do passado difícil que não define o futuro. É isso, não é porque teve um passado difícil que ele vai ter um futuro difícil. Ah, ele pode ter recaídas? Pode, ele vai ter. Ele vai ter, gente. Ele vai ter, mas ele é importante ele saber que ele terá vocês, né? Que ele nos terá para a gente apoiar. Ah, mas eu não concordo com o que ele está fazendo. Mas ele sabe que ele tem você para apoiar, né? Então isso é importante. Aí, o mindset de crescimento. Coloquei até aqui entre parênteses o modelo mental. Ele tem que ter na cabeça dele que leva tempo para evoluir e que todos vão evoluir e que não é de uma hora para outra, né? Tem gente que tem é um adulto docente, né? Que a gente brinca, que já é um adulto e ainda tem comportamentos que levam a atitudes infantilizadas, de imaturidade, de não assumir as responsabilidades das coisas que faz. Então, é tudo um conjunto de coisas, né? Você tem que vir então, sempre fazendo aquele processo de autonomia, de confiança, de vínculo, de segurança, tudo para que ele saiba que ele vai ter um tempo de crescimento e que ele vai ser capaz, né? E que se ele recair, você vai estar lá para ajudar. E não é passar a mão na cabeça, né? Então, combater crenças de incapacidade ou rejeição com reforço positivo, né? Então, é isso que a Pri fala, da questão lá do elogiar, do incentivar, né? E sabe mais aí, se quiser falar, mas é isso, né? Sabe que ele vai ter um tempo dele, não seria ideal ele ser um adulto recente com 40 anos, né? Mas ele está tendo ali o esforço dele. E a gente tem que ajudar nessa questão. Ele vai crescer, ele vai evoluir. Consciência plena. Práticas de atenção plena ajudam a reduzir a ansiedade e impulsividade. Isso é uma grande verdade, porque hoje em dia os jovens eles estão com o foco no, como é que chama? É multifoco, né? Eles fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então eles estão no videogame, com ouvindo música, com coisa da escola para fazer, e isso não é bom, você não dá conta de nada, você não consegue resolver nada. E eu não falo nem só dos jovens, eu estava preparando e pensando em mim.
Como tá difícil hoje em dia eu pegar um livro e ler? Cada vez mais difícil, porque é muito mais fácil você pegar uma tela, você assistir um vídeo no YouTube, você assistir uma série, do que você. Ah, eu gosto de romance. É muito mais fácil eu ver um romance na uma série do que eu ler um livro de romance. E está cada vez mais difícil a gente ter a, o foco e a atenção naquilo que você está fazendo. E isso gera muita ansiedade e comportamentos Lembra impulsivos. antes, a gente ia assistir um vídeo, ele tinha uma duração, a gente ficava assistindo. Hoje é tudo shorts. Aqueles vídeos curtinhos que você vai. Por quê? A gente precisa consumir um monte, né? Ser rápido e não consegue mais prestar atenção por mais de 30 segundos numa coisa. E assim, isso nós somos adultos que passamos pela era analógica. Imagina eles que já nasceram na era digital. Se para mim tá difícil manter o foco, isso me gera muita ansiedade, o coração chega a bater aqui, ó. Eu fico pensando, imagina para eles que já nasceram na era digital, nem sabem o que era ir numa biblioteca, pegar um livro. Eu estava falando com meu filho que eu lembro que ele tem dificuldade em inglês. Eu falei, filho, eu aprendi a estudar inglês com o dicionário, porque você tem que ler lá o que o enunciado está falando, então tem lá a palavra mindfulness. Nossa, o que é mindfulness? Você vai lá no dicionário, mindfulness. Aí aqui o meu dicionário foi meu marido, né? Eu falei, Fábio, o que é mindfulness? Ele foco no momento. Então, você. Só que para estudar era isso, você tinha o dicionário, você tinha o livro, o caderno e o estojo. Acabou. Você não tinha aquela ampla coisa de Google, YouTube, sites de pesquisa diversos. Não. Você queria ouvir uma música, você tinha que ouvir na rádio e esperar a rádio tocar a música. E você sabia qual era a rádio que tocava a sua música, que você gostava. Então, tinha uma rádio que tocava mais músicas lentas, tinha a rádio que tocava mais rock, tinha a rádio que só tocava samba e pagode. Então, eu gosto de samba e pagode, eu vou na rádio que toca samba e pagode. E aí ficava lá ouvindo na programação. Ai, vai começar a minha música. Botava lá para gravar. Quantas vezes você botava lá para gravar e não pegava o começo da música, porque começava, não dava tempo de gravar? Quantas e quantas vezes? Então, assim, a nossa geração analógica é muito diferente da geração deles. Então, a gente tem que entender que essa ansiedade, essa impulsividade vem também da falta de foco no momento. Esse mindfulness aí. Não sei se eu falo, tô falando certo. Mas é isso, né? Eles, a gente não tem muito foco no momento. A gente está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E aí é difícil se autorregular emocionalmente. Quem que hoje faz pausa, Dani? Né? Que para não fazer nada. A gente não tem esse tempo, a gente nem. Se a gente pensa, vamos parar, não fazer nada, já dá o desespero, mas eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, tenho que buscar não sei o quê. Isso é extremamente necessário, é respeito. Muito. E é engraçado que hoje, até os nossos momentos de pausa e de descanso, a gente coloca algum vídeo para relaxar. Teve uma amiga que ela falou, Dani, você precisa meditar. Você está muito nervosa, você está muito ansiosa, você está muito agitada. Você precisa meditar. Eu falei, eu não sei meditar. Ela falou, vem cá, vamos lá, vamos junto. Aí ela falou assim, eu vou te passar um vídeo. Ó, esse vídeo aqui, ele me faz o passo a passo, tá bom. Aí eu comecei a ouvir um vídeo, respirar. A terceira respirada eu já estava querendo mandar tudo para aquele lugar, sem paciência. Falava, ah, isso não é para mim. Tá, daí eu fui falar com ela. Ela falou, Dani, você tem que persistir. É assim. Então, assim, você tem que aprender a fazer uma coisa nova. Imagina meditar sem meditar. Sou agitada, sou impulsiva, sou ansiosa. Aí você tem que persistir numa coisa que não foi legal. Então, para eles, o que eles gostam? Eles gostam de ler livro para a escola, estudar inglês que eles não sabem? Ou eles gostam de ficar horas e horas e horas no videogame e no jogo que eles sabem? Eles estão super antenados e conhecem as etapas. Então, gente, é muito difícil, né, a gente educar nos dias de hoje. Por isso que eu falo que essas trocas são bacanas quando a gente vai trocando entre nós.
porque vai criando elementos, repertórios para a gente lidar com as situações do dia a dia, né? Então, até os ambientes positivos, criar um lar, e uma escola com regras claras, afeto e segurança, é importante nessa situação. Então, olha, agora não é hora de pegar o celular. Agora não é hora de assistir televisão, de assistir vídeo no YouTube, disso, daquilo. Agora é hora de você enfiar a cara aqui nesse livro e fazer essa lição. Ó, no exercício 1 ao 6, pode começar. Aí não sabe fazer alguma coisa. Onde vai olhar? No Google. Então, assim, nós estamos totalmente dependentes, né? Mas, assim, a gente tem que ter as regras claras, com afeto, com segurança, com tranquilidade. Na adoção, evitar, não só na adoção, aqui ele colocou na adoção, né? Mas, assim, evitar as críticas duras, usar o acolhimento como base da disciplina. Isso é fundamental. Ele já viveu a época das críticas duras. Ele não era nada, você não é nada. Imagina o bullying que os adolescentes sofrem na família. Você não. Você mora em abrigo, você não tem nem pai, você não tem nem mãe, você não tem nada. Sua roupa nem é sua. Esse tênis ontem estava com ele, hoje está com você. E, geralmente, as crianças do SAICA estudam na mesma escola, são as escolas perto dos SAICAs. Então, aquelas crianças ali dos SAICAs convivem com outras do mesmo SAICA, mas convivem com outras. Então, gente, já, o ambiente para a criança se sentir pertencente, ele é muito importante. E como que a gente cria um ambiente positivo dentro dessa realidade, com regras, com afeto e com segurança. Ninguém vai criar um ambiente positivo com xingo, com baseada na cabeça, com. Ai, eu me culpo até hoje, gente, desculpem, mas assim, não foi a melhor performance, entendeu? Eu não consegui o que eu quis, inclusive. A cabeça quebrou, a bacia quebrou e eu não consegui o que eu queria. Muito pelo contrário. A gente fica chateado, entendeu? Quando faz isso. Então, não Você é um vai ambiente errar, positivo. né, Dani? Todo mundo erra. A É gente vai impossível errar. não errar, Exatamente. né? E é muito importante a gente reconhecer, né? E pedir desculpa. A gente se aproxima do outro quando a gente tem essas atitudes, se aproxima do filho, né? Não adianta o filho olhar para a gente, como a Dani falou logo no começo. O que que a gente quer? Uma obediência cega? É horrível. O filho tem medo de você, que não fala o que quer. Imagina, ele já viveu tudo isso. A gente precisa mostrar o diferente. Então, esse ambiente positivo também é a gente ser mais humano, né? O humano E erra. não é perfeito, né? Não é perfeito. Então, é importante a gente ter isso. Então, a gente quer criar. Como que a gente vai criar um ambiente positivo? Pega lá algumas dicas, começa com um, depois começa com outro, né? Só Tendo referência, né? educação. Não adianta falar que o armário do filho tá uma bagunça e o nosso tá também, né? Então a gente precisa fazer, a gente precisa largar o celular para o filho largar também, né? Conversar. Exatamente. Exatamente. A educação emocional também é um dos princípios, né? Então, ensinar a nomear, a entender, a lidar com as emoções. Então, olha, o filho fala: Eu não gosto de você. Eu tenho. Não, você não é meu pai, você não é minha mãe. Fala assim: Olha, eu entendo que o que você está sentindo agora é raiva, você está bravo, você está magoado. Então, você vai nomeando os sentimentos, né? Mas eu sou sua mãe, sou seu pai, e eu preciso que você entenda que isso não é legal, que isso não está certo, e eu não vou concordar com isso, você goste ou não. Ai, parece fácil, né? Mas não é, tá? Não é. E aí, assim, a gente tem que alfabetizar os nossos filhos emocionalmente. Começando do básico, com paciência, com paciência, nomeando. Olha, isso que você está sentindo é rancor.
Isso que você está sentindo é mágoa. Isso que você está sentindo é dor. Isso, entendeu? Você vai nomeando os sentimentos e a criança vai aprendendo a lidar. Então, não achar que porque ele aprontou alguma e você deu bronca nele e ele brigou com você, falou que ele não te ama, que ele não te ama. Ah, não acho isso. Eu digo que é o contrário. Quando ele diz eu não te amo, você não é minha mãe, ele está querendo ouvir. Eu te amo, sim, eu sou sua mãe, sim. Né? É isso que ele está pedindo. Eu sempre falo, E é isso que é bom falar. Falar assim, ah, você não me ama. Até o Rossandro Klinger, eu gosto bastante dele, né? Eu assisto algumas palestras dele, ele fala também bastante da educação positiva, e ele fala, você não precisa gostar de mim. É meu filho, eu não preciso do seu amor. Mentira, a gente quer, né? a gente quer, Mas mas assim, ele, o você filho, tem precisa do nosso amor. o filho, mas eu estou te amando, mostrando para você o que é correto, né? Então lá na frente ele vai entender. Eu costumo falar para a Isa, eu entendo que você não concorda com o que eu estou falando e você tem esse direito, mas o meu papel é esse agora. Eu espero que um dia você entenda, mas eu estou tentando te proteger, eu só quero que você saiba que isso eu estou pensando no seu bem, que eu quero o seu bem mais que todo mundo. Vai ficar de bico, mas Eu sempre falo para os meus filhos que aqui em casa a gente briga porque a mãe chata, né? Não deixa isso, não deixa aquilo, todo mundo pode, ele não, tal. E eu falo assim, aqui a gente educa com amor. Lá na rua, você não vai ser educado com amor. No ambiente de trabalho, você vai conviver com inveja, você vai conviver com disputas, você vai conviver com gente puxando seu tapete porque não quer que você pegue o espaço dele, e aí ele vai puxar seu tapete. Então, assim, é muito. Então, a nossa casa é o ambiente onde a criança pode ser o que ela é, mas também é onde ela tem que aprender como ela precisa ser. E nem sempre a gente vai fazer isso da melhor forma possível, a gente vai errar, a gente vai buscar a melhor forma possível. Então, por isso que essa palestra é o que eu falo, é para mim também, né? Mas é isso, que a gente saiba onde buscar esses recursos, essas ferramentas para a gente fazer o correto, né? Então, assim, me adotar, ele é um ato de amor, mas também é um caminho de reconstrução. Então, está reconstruindo a história dos pais que adotaram, que não puderam ter um filho, que viveram um luto e uma dor de não poder gerar um filho. Já a adoção já é uma reconstrução disso. E para o seu filho que está chegando também. Então, são várias vidas ali sendo reconstruídas com um ato. A educação positiva ela fornece ferramentas para fortalecer laços e promover cura emocional. Com amor, presença e intencionalidade, é possível criar uma nova história de pertencimento. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. é difícil, é muito difícil. Eu falo assim, a gente ama o filho, mas a gente tem que ter uma paciência de extraterrestre, assim, sobre-humana, muitas vezes. Mas é possível, é muito possível, né? E isso que é maravilhoso. A gente fala, às vezes, tem pais lá, mas eu já falei 1 milhão de vezes. E eu falo, fala 1 zilhão, 10 zilhões. Cada vez vai ficar alguma coisinha. Uma hora você vai perceber que funcionou alguma coisa. O que não quer dizer que no dia seguinte vai funcionar de novo. Mas aos pouquinhos as coisas vão, e é muito legal. Tem que ter muita paciência, educar é uma coisa a longo prazo, né? Todo dia a gente precisa se reinventar, e é muito difícil. A gente se culpa, a gente se julga muito, a gente geralmente é muito cruel, mas a gente está querendo fazer o melhor. E a gente sempre vai aprender, principalmente nessas trocas, como a Dani falou. E assim, eu estava preparando, né, e lembrando como as coisas se casam, né? Porque daí o tio Marco estava falando lá das doenças tratáveis, né, daquela palestra, e ele falou de uma coisa que chama vitamina A. Muita vitamina A, que é a vitamina amor, né? Então ele falava assim pra gente, na palestra que ele fez com a gente aqui, acho que foi uns 3 meses atrás, que a gente não vai saber lidar com tudo, que a gente não vai ter, mas a gente tendo amor, tendo persistência,
tendo tranquilidade, segurança, a gente vai conseguir. Porque o amor é a base de tudo, né? E a gente já ama os nossos filhos sem conhecer. Eu amei a minha filha no telefonema, quando ligaram da vara da infância. Eu já amava. Quando eu conheci, então assim, a gente ama muito, a gente ama os biológicos, os que nascem. Adorei que deram um exemplo aqui, porque eu falei da questão dos pets, né? E eu gostei do acolhimento, porque eu não queria nunca que vocês pensassem que eu estou comparando. Mas ela falou uma coisa aqui bem legal, ó. Claro que humanos são animais muito mais complexos, mas as experiências, aprendizados e o processo de criação de vínculo com elas certamente serão muito úteis no processo da adoção das minhas crianças também. Fiquei feliz de receber esse retorno, esse reforço positivo, porque é isso, né? É um ser vivo, gente, é um ser vivo. Então, ele quer ser amado, ele quer ser cuidado, né? E com a criança não é a mesma coisa, quer ser amada, quer ser cuidada, quer ser respeitada no tempo dele, e ele Ter vai filho, trazer, né? Ele quer ser filho, exatamente. mesmo quando fala que não, eles querem. E eles querem essa validação de que sim, eu sou sua mãe, sim, eu sou seu. Olha que legal, ó, o livro. A Tatiana está aqui colocando. Sim, Ellen, as crianças usam de estratégias na relação familiar, sim. Eles usam, principalmente quando eles querem, sabem que a mãe vai falar não e o pai sim, aí eles vão burlando. Concordo. É uma delícia quando é perto dos outros, que eles colocam a gente em situações maravilhosas. Eu lembro uma vez, É, eu estava com a minha filha no shopping e tinha uma amiga de fora que ela veio e falou: ah, vamos almoçar, não sei o quê. Faz tempo que eu não vejo a Isa. A Isa tinha uns 6 anos. E aí a gente foi comer e ela falou: você quer alguma coisa do meu prato, Isa? Ela falou assim. Eu falei: não, ela não gosta. Ela falou assim: a minha mãe não deixa. Ela não come. Ela pôs na boca, ela não gostava. Obviamente, ela cuspiu dentro do prato da minha amiga a comida de volta. E aí eu não, vou pagar isso aqui. Eu falei: que bom que a gente tá num local público. Mas uma hora a gente vai chegar em casa e eu vou te matar. Nossa, que ódio, que vergonha. Eles adoram colocar a gente em prova nesses momentos, né? E é, é bom que daí até chegar em casa a raiva já passou, né? Aí então, a gente não ainda- mata, né? Não sei como não fazer nada com a cabeça aqui. eu falo, ainda bem Ah, que vou eu jogar, tá? E eu não não sabia. sei, porque olha como eu te amo. Eu senti vontade, mas não vou fazer. Não é fácil. Aí a Tatiane está colocando aqui o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. E seus filhos ficaram gratos por você ler, de Philippa Perry. Gostei da dica, obrigada, Tatiane. Quando se é adoção solo, eles falam com a sua rede de apoio. Confiança dele é dessa forma, para depois confiar só em você. Legal, bom saber. Aí aqui a Ana colocou. Com crianças e adolescentes que foram adotadas, todas essas questões tornam-se mais salientadas, é verdade. Mas eu, que sou mãe biológica, que hora vejo que hora para a filha tendo que ressaltar suas qualidades, respeitar suas questões, colocar limites e o principal, mostrar que sempre não importa o que, estarei sempre do seu lado, não concordarei com coisas erradas, mas estarei sempre do seu lado. Sim, não importa se é biológico ou adotado, é filho, né? É filho. Ai, obrigada pelas palavras. Realmente nós não estamos sozinhas, gente. Nem a gente que está do lado de cá, nem vocês que estão desse lado. A gente só está em partes diferentes do processo. Isso que é importante, né? A gente aqui não tem esse julgamento de que está errado e que tal. Não, a gente tem acolhimento. É, é isso, gente. Aqui está pelo. Tem muitas mensagens legais. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, ou contar o que já passou?
Nossa, link, gente, ninguém quer debater, ninguém quer pois falar é, nada. o link de presença tá no chat, hoje eu lembrei. Não esqueçam que são respostas individuais, tá bom? Você colocou no link, no chat, o link da reunião com o Jefferson? Coloquei Tá. também, quem Então, quiser, tá gente, aí. E o se vocês da Bia puderem tá lá, assistir, é né? muito Se bom. eles quiserem comparar como é diferente, tá lá no YouTube também, o da irmã biológica dele. Sim, ela tem uma visão e ele teve outra. Foi muito interessante a gente ver. E a gente não fez com a Thaís, né? Com a outra. A gente estava fazendo a versão dela. Mas é interessante. Mas, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma. Ó, o Bruno falou que a sessão caiu e ele não conseguiu pegar o link. Você consegue colocar de novo? Coloco. Você sabe que, Dani, que hoje eu tô tendo que lidar com os ciúmes dos meus filhos, né? Antes é você que tem ciúmes deles, né? Que eles ficam abraçando, beijando todo mundo, um anda do seu lado, anda do lado de todo mundo, que meus filhos eram assim. Aí hoje eu tenho que falar para onde eu vou, que horas que eu vou voltar, o que que eu vou fazer e por que que eu estou indo. Porque eles falam assim, se eu tenho que falar toda hora para onde eu vou e a hora que eu vou chegar, você também tem que fazer a mesma coisa. Então, e na nossa época, os nossos pais não falavam, não davam satisfação. A gente tinha que dar satisfação de um dia e eles não davam satisfação. Então, olha como muda, né? E é isso. E é interessante a gente ressignificar isso, Alessandro, porque justamente vai criando essa relação de vínculo e confiança. Porque eu tenho que falar onde eu vou para o meu pai, mas meu pai também fala. Então, significa que você tem respeito por ele. Você tem você quer dar segurança para ele. Então, quando você fala para ele aonde você vai, você não está dando satisfação na sua vida. Assim, eu sou adulto, eu não tenho que dar satisfação na minha vida. Não, você está respeitando que ele também saiba onde você está. Isso faz parte da criação do vínculo. É, e sempre quando eu chego atrasado, eles brigam comigo. Eles falam, nossa, lembrou que tem casa, né? Que tem filho, né? Falei, lembrei, você vê? Ainda bem que eu não tenho Alzheimer. A minha já faz isso também. Eu atrasei para ir buscar numa festa e estava com os pais de uma amiga dela que estava na mesma festa. Eu me falei assim: cadê seus pais? Sumiram também? Porque eu tô mandando mensagem e ninguém responde. E eles tomam uma bronca. É muito legal. Ai, gente, Muito mas bom. é isso, mas que bom, então. Então, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, não querem comentar mais nada, a gente vai encerrar. Sugestões de temas também são sempre bem-vindos, né? Às vezes, antigamente a gente fazia ali o planejamento do ano, mas hoje é muito estímulo, muita coisa acontecendo. Então, a gente sempre tem lá um planejamento básico, mas, ó, vamos falar disso, isso aqui que, que a gente está aparecendo mais. Então, sugestões muito bem-vindas. Manda lá no, pode pôr no grupo, manda Alguma no privado. necessidade que vocês queiram, né? Alguma dúvida, falar, nossa, eu tô com tanta dúvida sobre tal situação. Aí pode colocar que a gente vai, se a gente não souber falar, e a gente vai buscar algum convidado que saiba, tá bom? É só, assim, às vezes não consegue ser para o próximo mês, né? Porque às vezes o nosso convidado não pode ir na data que a gente agenda, tá bom? Então, Ó, o pessoal falou, espero um dia conhecer vocês. Foi uma é, delícia. A Dani não pôde estar na caminhada da adoção desse ano, mas, tipo, do ano passado a gente estava com umas 600 pessoas, esse ano a gente tinha 2.500, então a gente tinha foi muitas mais bastante. famílias. É uma delícia encontrar pessoalmente. Então tem a Para caminhada. quem está nos grupos, eu acabei explicando, né? Minha filha não estava bem, eu tenho uma filha especial e ela não anda bem. Aliás, desde quando ela retornou do hospital, ela nunca mais ficou 100% bem. E aí ela fica naquela iminência de internar, ela teve febre, Aí eu falei, ai meu Deus, eu tenho medo de sair, acontece alguma coisa, tem que voltar, então, mas estamos caminhando. E você não mora em São Paulo, né? E a Hum. gente tem, a Calanto constituída por voluntários, a gente não tem vínculo com
com ninguém, né? A gente funciona assim por doações, e a gente tem um evento no ano, que é o grandão, que é a Feijoada da Calanca, então é outra oportunidade que é uma delícia da gente estar junto, vai ser em setembro, segundo sábado. Mas aí a gente vai falar. Ó, eu estou colocando aqui porque perguntaram se são dois links. É um link só, mas tem que ser preenchido individualmente, tá? Então, por exemplo, quem assistiu em dupla, em uma máquina só, o link é preenchido individualmente, tá bom? Não é o link, não é por casal, é por É, pessoa. links, porque um é da reunião do que a Dani falou. Então, esse é o primeiro link que está lá, é do YouTube. O formulário O que tá do YouTube é a reunião que eu comentei da história do menino que não usou as dores. Ele usou as dores do passado para se ressignificar e ser brilhante hoje na vida dele. Ele é brilhante, eu sou super fã dele. é muito legal. A gente chama de novo. Hum. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tem que bem. Ah, Alex, você quer. Obrigada.